versículo 14. Aleluia. Gênesis 40, versículo 14. Amém? Quem achou, diga glória. Aleluia. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que use comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa. Deus seja conosco, ó Pai, durante a ministração dessa palavra. Que o Senhor venha preencher o nosso coração, nosso entendimento, e que a cada dia, Pai, possamos glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Seja sempre a mão do Senhor sobre a nossa vida. Nos orienta, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos ensina a estar no centro da vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, querido. Nós estávamos falando no domingo passado sobre toda promessa passa por quem lembra? Por um processo. E é interessante que a nossa irmã contando testemunho, eu pude aqui identificar, né, Deus claramente falando comigo, e como nós estávamos falando, irmãos, que quando Ele faz promessa, Ele cumpre. Lembra? Nós iniciamos o culto e o culto todo está sendo falado sobre isso, e agora ela conta o testemunho, e como ela bem falou, 40 anos se passou, e agora Deus permite, agora ela se sente bem em contar esse testemunho. E aí a gente vê, né, ou nós vemos algumas características que aconteceu, né? Como nós falamos, a mulher, ela é muito forte, mas dessa vez quem foi forte foi o nosso irmão Carlos, né? E é interessante, irmãos, que em momento algum ela perdeu a confiança em Deus. Ela creu naquilo que o anjo falou com ela. E eu creio que houve ali uma teofania. O próprio Deus, em forma de anjo, falou para ela crer. Essa criança é tua. E quando ela estava falando aqui, irmãos, o médico falou que essa criança, ela ia nascer, ela ia crescer com algumas coisas retardatárias, né? Mas olha só o que Deus faz. E aí, como eu tenho falado, cada um de nós temos uma história. Cada um de nós temos uma história. E como bem ela falou, tudo é para a glória de Deus. Não é simplesmente para dizer, olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha dizido, não. Deus trabalhou de forma grandiosa. E o texto vem dizendo que esse moço que foi jogado dentro da cisterna pelos seus irmãos, porque houve uma discordância, houve intriga, houve um conflito entre os irmãos para tentar matar o seu irmão mais novo. Interessante é que quando eles jogam dentro do poço, algumas traduções vêm dizendo cisterna, estava sem água. A gente já começa a ver o cuidado de Deus para com esse moço, para com esse menino. O poço não tinha água, jogaram ele dentro, mas o poço não tinha água, a cisterna não tinha água. E ficaram tramando o que nós vamos fazer, vamos matar. E um dos irmãos falou, não vamos fazer isso, é sangue de nosso sangue. E vindo uma caravana de mercadores, a Bíblia diz que eles olham para aquela caravana, e esse irmão diz, vamos vendê-lo. Achamos melhor vender, vamos vender. Venderam esse moço, esse menino, ou esse jovem, e ele foi parar onde? Na feira, lá no Egito, e passou por alguns processos antes de ser vendido, porque revendido, né?
Ele foi comprado pelos mercadores e agora vendido para Potifar. O processo que esse jovem passa até chegar na casa de Potifar, preste bem atenção nisso, foi um processo de discriminação, um processo de rejeição, um processo em que ele ficou, creio eu, pensativo. Não vou mais ver o meu pai, não vou mais ver a minha família, o que vai ser de mim? Mas Deus, Ele tem um cuidado para com a nossa vida, que muitas das vezes nem nós sabemos o que vai acontecer, mas quando Deus Ele faz promessa, Ele cumpre. Deus deu o sonho a José, Deus deu todo o preparo do sonho a ele, mas ele ainda não estava entendendo. Mas interessante é que ele estava confiante em Deus. Todos os processos que José passou, ele confiou em Deus. Foi vendido pelos seus irmãos, continuou confiando no Senhor. Foi vendido pelos mercadores para Potifar, continuou crendo em Deus. Tanto que quando ele chega na casa de Potifar, Potifar vê o desempenho desse moço. Potifar viu e identificou que Deus era com José. A Bíblia relata sobre isso. E ao ponto de Potifar colocar tudo para José tomar conta. Ou seja, José agora seria um mordomo. Ele iria tomar conta de tudo e tudo estava sob o cuidado dele. E ele ia dar ordem aos outros, os demais que estariam trabalhando na casa. Só que houve um momento em que a mulher de Potifar cisma com José. E é interessante, irmãos, que durante a semana Deus estava falando comigo acerca de José, que muitas das vezes é melhor você fugir do que você tentar enfrentar e acabar caindo. Desse jeito Deus falava comigo, porque José, irmãos, ele era temente a Deus, José confiava no Senhor, porém ele viu essa situação, ele preferiu fugir da aparência do mal, porque muitas das vezes acontecem situações que nós pensamos que nós vamos ter bom êxodo, ou vamos ser super-homem. Não, isso aí eu tiro de letra. Mas muitas das vezes o Espírito Santo de Deus está falando: sai daí, é melhor você retroceder do que você tentar em algo que no momento não é bom. Interessante, irmãos, que José ele foge da presença da mulher de Potifar. Depois tentou de novo, e na segunda tentativa ela pega um pedaço da veste de José e começa a gritar para os guardas que ele estava tentando algo contra ela. E quando o seu senhor chegou, Potifar, relatou-se tudo para ele. E o que aconteceu? José foi para onde? Na prisão. Antes das coisas acontecerem na vida de José, antes de Faraó chamar José para a presença dele, para ele interpretar os sonhos, e ele passar a ser agora um comandante, um governador e também um administrador, ele teve que passar pelo processo. Antes dessa menina, hoje, na presença de Deus, seu esposo lindo, uma família abençoada, teve que passar pelo processo. Mas um processo em que a mãe confiou. Os médicos disseram: o tempo de vida dela são horas, a respiração está muito fraca, mas ela confiou, e ela relatava todo o tempo aqui, eu observava isso, os detalhes. Deus sempre fala: observa os detalhes. Ela falou: isso não entrava no meu coração, porque eu tinha certeza daquilo que Deus havia falado. Quando nós tomamos posse da palavra, nós temos falado muito sobre isso. Quando nós tomamos posse da palavra e confiamos, Deus ele vai até nos provar, porque todos nós precisamos ser provados, sim ou não?
Todos nós precisamos ser provados, mas para que haja um aprovado. Deus até quer te aprovar, mas primeiro você tem que ser provado. José foi provado, mas em todo tempo as pessoas olhavam para José e falavam: Deus é com ele. Deus é com ele. E interessante que o processo de José, querido, não foi rápido não. Quando nós olhamos mais à frente o texto, abra aí junto comigo. Aleluia. No versículo 8 do capítulo 45 de Gênesis, José já está casado, José já tem esposa, já tem filhos. Isso significa que o tempo passou, sim ou não? 40 anos, não sei, de repente. O tempo passou. E às vezes nós achamos ou pensamos que as coisas vão ser rápido de uma hora para outra. Mas como Deus já começou a falar nessa noite, Ele está nos preparando. Ele está nos preparando, porque já está tudo pronto. O que Ele te prometeu, Ele te prometeu. Eu não posso te prometer algo se eu não tenho, sim ou não? No final da campanha, no final do propósito, eu vou dar o azeite. Amém ou não amém? Porque eu tenho o azeite e eu vou entregar o azeite. Agora, eu não posso prometer nada se eu não tenho. Ah não, pastor, mas pode, o senhor pode comprar. E se não der certo, como é que fica o negócio? Melhor é eu fazer a promessa e falar: no final eu vou te dar esse, hein? Então quando Deus fala: eu vou fazer isso na sua vida, é porque já está tudo pronto. Ele já preparou tudo, agora Ele está te preparando. Ele está nos preparando. Olha só, versículo 8 do capítulo 45, de subtítulo diz: José dá-se a conhecer aos seus irmãos. Isso já havia passado, não estudei quantos anos havia se passado, mas vale a pena dizer que passou-se bastante tempo, porque José já está casado e já tem filho, só para você ter uma ideia, ter uma base. Então os irmãos de José vão àquele local para poder comprar alimento, porque houve fome. O sonho de Faraó começa a se concretizar. A interpretação de José começa a acontecer. E quando tudo começa a estar estabilizado, porque Deus deu a graça, Deus olhou para José e disse: esse menino vai ser uma grande fonte de bênção para muitas vidas lá na frente. Essa moça vai ser, esse bebê vai ser algo produtivo para mim. Deus falando para mim, lá na frente. É lá na frente. Deus enxerga lá na frente. Fala para o seu irmão: Deus está vendo lá na frente. Foi lido a palavra de introdução e eu já vou entrar nela. Está dizendo assim, o versículo 8: assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem colocado ou posto por pai como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi ao meu pai, e diz-lhe: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem colocado por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te morrerá. Preste bem atenção. Não foste vocês até me venderam, vocês tramaram contra mim, mas tudo isso fazia parte, tudo isso precisava acontecer. Preste bem atenção. Às vezes acontecem coisas na nossa vida em que nós pensamos que Deus esqueceu de nós. É assim ou não é? Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente fala assim: Senhor, por que o Senhor permitiu isso, Senhor? Eu não mereço isso. Ninguém merece. Mas Deus, Ele fala: olha, é necessário você passar por isso.
É necessário você passar por isso, porque através dessa situação eu vou fazer um mover lá na frente. Nós estamos vendo aqui um grande mover que Deus está fazendo através de um sonho, irmãos. Olha isso. Através de um sonho. Pastor, ele teve 2 sonhos. Amém. Mas através de um sonho. O propósito que Deus tinha através de um sonho. E quando Deus, ele nos dá algo, ou ele fala algo conosco, nós só precisamos acreditar, confiar, porque lá na frente nós vamos entender. Eu costumo dizer que Deus, ele complica, depois descomplica e depois ele explica. Quando as coisas começam a complicar, irmãos, Deus, ele começa a trazer pessoas, ele começa a falar através da palavra, através de louvores. Nós só precisamos ficar atento aos detalhes. José, nós acabamos de ler que ele pediu a um daqueles moços que ele interpretou o sonho para lembrar dele. E mais adiante nós lemos, né? Nós vimos ano passado que 2 anos se passaram. 2 anos. Sabe por quê? Era o tempo certo. Fala para o seu irmão, Deus, fala com voz profética, Deus nunca atrasa, sempre chega no momento certo. O livro de Isaías 55, versículo 8, vem dizendo que, põe para mim aqui, Luiz, está diferente o negócio. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Isaías 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9, aleluias, glória a Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, nós pensamos uma coisa, mas Deus, ele já está, está bem adiantado. Ele sabe o que está proposto para acontecer lá na frente. Versículo 10, aleluias. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornará, ou não tornam, mas rega a terra e faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Tudo tem um propósito, meu irmão. Tudo tem um propósito. Aí ele está dizendo: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão o próprio Deus. Todo o caminho, ou todo o caminho que Deus faz para nós passarmos e que nós estaremos trilhando, tem propósito. Na quarta-feira nós falamos daquela mulher, o versículo 39, não foi? Que nós lemos do capítulo 4 de João, que estava falando, que vem falando, que está falando, que todos os samaritanos daquela cidade creram na palavra que aquela mulher havia dito sobre Jesus. Todos os samaritanos daquela cidade. Jesus começa a palestrar com ela, começa a falar com ela, e Jesus vai conversando. Chama o teu marido. E ela falou: não tenho marido. Jesus disse: bem. Jesus está ensinando a ela que ele pode mudar a vida dela. Ela fala assim: o senhor é profeta. Para falar isso da minha vida, ninguém lá do outro lado sabe. Porque naquela época os samaritanos não passavam para a terra dos judeus, nem os judeus para cá, havia uma dissensão. Os judeus não falavam com os samaritanos. E quando Jesus começa a conversar com ela, ela identificou que ele era mestre. Ela identificou.
E ela começou a tomar uma atitude. Então eu quero mudar. Eu quero mudar. Jesus está convidando a muitas pessoas a mudar de vida. Mas para seguir a Jesus e mudar de vida, é necessário renunciar. Jesus fala isso. Todos aqueles que querem vir após mim, precisa negar a si mesmo. Precisa negar a si mesmo. Para seguir a Jesus, nós temos que recusar. Nós temos que renunciar. E aí começa o grande processo na nossa vida. Quando Deus tira o povo de Israel através da vida de Moisés, aleluias, Deus tira o povo do Egito e aí começa o processo. Processo em que o povo olha para cá, mar, montanha, os egípcios vindo para resgatar eles, levar de volta para o Egito. E agora, Moisés, o que nós vamos fazer? Deus fala com Deus, Moisés fala com Deus, e Deus fala: o que é que você tem na mão? Um cajado, toca nas águas. Quando Moisés tocou nas águas, o que aconteceu, irmão? O mar se abriu. O mar se abriu. Decisão, atitude. Mar se abriu e Deus fala para o povo, Moisés, que esses egípcios que eles estão vendo, nunca mais eles vão ver. E quando eles passarem, vão passar de pé enxuto, não vai molhar. Promessa. Você precisa se agarrar na promessa que Deus fez. Você precisa confiar na promessa que Deus fez. E dentro desse processo vai vir muitas coisas para tentar te tirar do foco, para tentar tirar a sua visão. Como está a sua visão hoje, meu irmão? Em relação ao que Deus falou que vai fazer. Preste bem atenção. Nós precisamos a cada dia aprender isso, que uma palavra quando é ministrada, nós precisamos tomar posse da palavra. E interessante é que a parte da tarde, eu estava conversando com Deus e Deus falou: fala assim com o meu povo. Preste bem atenção. Nós não vamos somente ficar recebendo palavra de bênção, de bênção, de bênção, porque Deus, Ele é bênção e Ele vai nos dar bênção. Mas muitas pessoas estão deixando de servir a Deus, porque muitas pessoas estão aprendendo assim: olha, comece a entrar na presença de Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, vai transformar. Transforma ou não transforma? Sim ou não? Sim. Só que nesse período da transformação tem o processo. E no processo muitos não querem passar. Muitos só querem chegar do outro lado e já obter a vitória. Mas só que para a gente obter a vitória, nós vamos passar por provações, nós vamos passar pelo caminho da provação. E quando Deus tira o povo de dentro do Egito, coloca no deserto, provação. Logo de início, no capítulo 15, se não me falha a memória, eles chegam lá e eles estão com sede, naquela cidade, naquele local, e quando eles vão beber a água está amarga. E eles falam: Moisés, e agora? Você trouxe a gente, tirou a gente de lá de dentro do Egito, para vir morrer aqui? Lá pelo menos tinha jazigo. Lá tinha jazigo perpétuo. Lá tinha onde nós ser enterrado, sepultado. Tínhamos alimento. E agora? Prova aí da água. A água está amarga. O que é que nós vamos fazer? Deus provando o povo, para que o povo pudesse entender que quando confiasse em Deus, Deus ia fazer o mover. Deus manda Moisés pegar um graveto, joga na água, e a água se torna doce. Não foi o graveto, foi a fé.
Não foi o graveto, foi a fé. Quem está entendendo? Para algo acontecer na sua vida, você precisa colocar a sua fé em ação. Você precisa confiar em Deus e continuar com a sua fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Você precisa ter fé, você precisa confiar em Deus. Mas dentro desse processo, como eu estava falando, não vai ser só bênção não. Não vai ser só vitória não. Quando Neemias recebe a palavra, recebe a notícia que o povo estava em miséria, que o povo estava em desolação, os portões queimados, muros destruídos, o que acontece? Neemias vai e começa a orar a Deus. Deus coloca no coração do rei e ele fala com o rei. Ele vai para a cidade, observa a cidade, convoca o grupo e fala: vamos restaurar essa cidade, vamos restaurar os muros, vamos restaurar os portões. Quando Neemias está restaurando os muros, começa a se levantar quem? Sambalate, Tobia e Gesem, ou Gesem. Desce daí, vai vir raposa aí, vai derrubar isso daí, o vento vai derrubar isso aí, desce daí. E Neemias fala o quê? Não vou descer, porque eu estou empenhado em uma grande obra, e não posso descer. Estou empenhado em uma grande obra e não posso descer. O que é que Deus falou contigo? Você precisa focar. E aí, irmãos, preste atenção. José recebe os seus irmãos, recebe o seu pai, alimenta a sua família e todos os seus familiares. E ele não guardou ódio no coração. Ele não guardou rancor no coração. Ele não guardou ira. Sabe por quê? Precisou do tempo. Deus trabalha no tempo, meu irmão. E foi preciso esse tempo estipulado por Deus, para que Deus pudesse tratar do coração de José. Porque se Deus traz o povo, ou melhor, traz os irmãos dele, bem antes, José não ia querer receber ele. José ia querer se vingar deles. Mas só que o tempo de Deus permitiu ele ser moldado, permitiu ele ser sarado, permitiu dele aprender a perdoar. Quando José vê os seus irmãos na cidade, ele chora, mas ele não chorou de ódio. Deus já havia transformado o coração dele. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, apresente o seu coração a Deus, para que Deus possa trabalhar no seu coração, para que Deus possa fazer de você uma fonte que venha jorrar água, e água viva, água com abundância. Preste bem atenção, Deus está mandando eu falar com você, igreja. Deus está falando comigo, com todos nós. Coloque o seu coração na minha mão, coloque a sua vida na minha mão, porque o que eu vou fazer lá na frente, eu preciso que você confie em mim. Eu preciso que você se lance nas minhas mãos, nos meus braços. Preste bem atenção, já estou terminando. Aleluias. No livro de Mateus 28, 20, põe para mim Mateus 28, 20. Aleluias. Abre a sua Bíblia aí, querido, em nome de Jesus. O outro computador parou de funcionar, e aí o telão não está funcionando aqui. Amém? Mas aparece aqui para mim. Então pega a sua Bíblia aí, abre junto comigo, Mateus capítulo 28, aleluias, o versículo 20. Ensinando
a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. E eis que eu estou convosco. Deus sempre estará conosco. E quando a irmã começou a contar o testemunho aqui, ela falava assim: eu tinha certeza que Deus era comigo. E Deus falou: lembra lá de Mateus 28:20 que eu te dei ali? Preste bem atenção, nós vamos passar por momentos complicados, mas Deus sempre vai estar conosco. Nós vamos passar por momentos tenebrosos, mas Deus sempre estará conosco. O salmista, ele diz assim: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Ele estava dizendo, por mais que eu passe por um momento complicado na minha vida, mesmo que eu esteja à beira da morte, eu confio em Deus. Foi o que aconteceu. Alguns minutos de vida que o médico deu a ela. Presta atenção. Eu estou falando do testemunho porque Deus permitiu hoje ela contar o testemunho para que nós possamos entender que o tempo de Deus é o tempo de Deus e não é o nosso tempo. A forma em que Deus opera é do jeito dele. E ele fala que ele traz as coisas loucas para confundir os sábios. Então ela estava todo o tempo. Deus falou que essa criança seria minha, que eu ia colocar nos meus braços. Deus me mostrou essa criança. Ele me deu. E eu creio que essa criança é minha. Os médicos podem até estar dizendo: ei, é só alguns momentos de vida, não tem mais nada o que fazer. E falou: olha, se nós colocarmos o aparelho e sedarmos ela com um sedativo, né, a anestesia, ela não vai resistir e vai a óbito. Mas Deus colocou no coração da serva dele: olha, confia, eis que eu estarei com vocês, eis que eu estou contigo. Deus, ele faz a promessa, mas nós vamos passar pelo processo, irmãos. As coisas de Deus não vêm de mão beijada, não. Eu aprendi isso. É por esforço. É por esforço. Obediência. E nós temos que estar muito atentos à voz de Deus. O que Ele fala aqui, Ele cumpre aqui. Nós só precisamos obedecer. José obedeceu, José foi obediente, José honrava a Deus. A gente viu claramente aqui que a mulher de Potifar tentou de todas as formas. Ele falou: não, eu respeito muito meu senhor e o meu senhor. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O que você está passando hoje não é por um acaso, tem propósito. Fique de pé em nome de Jesus. Toda promessa passa pelo processo. Toda promessa